Bom dia. Em primeiro lugar, como eu vi que a casa está cheia, fiquem tranquilos que o cachê que a gente prometeu está garantido. Bom, pessoal, a gente, há um tempo atrás, a Maria do Carmo é psicóloga e especializada nos ensinamentos, nas técnicas e teorias do Jung, Carl Gustav Jung. E ela foi convidada por conta disso para fazer uma palestra a um grupo de estudos de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um espírito que psicografa muito conteúdo psicológico, da linha psicológica, através do Divaldo Franco. Tem muitos livros nesse sentido. E eu, assistindo a palestra dela, eu acabei laçando ela para trazer para cá, porque eu achei muito interessante a gente fazer pontuações das obras da Joana de Ângeles, às quais se refere à sombra, que era a palestra dela. A sombra é um arquétipo, né, de Jung. Durante a palestra a gente vai explicar para quem não conhece o que é arquétipo, né? É um dos arquétipos de Jung que causam muitas doenças na nossa alma. Então, acaba sendo uma coisa espiritual e de saúde física nossa aqui da Terra também. Então, eu vou passar para ela. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito nervosa pela primeira vez aqui na casa. Então, como o Alexandre falou, a escolha foi essa, né, da gente poder falar um pouquinho da sombra, porque ela atrapalha o nosso processo evolutivo. Então, a gente precisa se deparar com ela, olhar, internalizá-la para que a gente possa evoluir, que essa é a nossa função nas encarnações que temos. Então, como o Alexandre falou, a sombra é um dos arquétipos que mais influenciam o ego. O que é o ego? O ego é o nosso eu, né? A nossa parte consciente. Então, eles são utilizados para representar padrões de comportamentos associados a um papel social. Tem um arquétipo, um exemplo, o arquétipo da mãe, o arquétipo do herói, o arquétipo do amigo, que a gente pode dizer que são os cães, né, os animais de estimação. Então, esses são, né, a gente pode denominar como arquétipos, são essas figuras, né, o arquétipo do pai, por aí adiante. Então, o que é a sombra? A sombra é tudo que negamos em nós mesmos e lançamos em direção ao esquecimento, que a gente não quer se dar conta dela, não quer se deparar. Ou melhor, tudo que o ego, que o eu, recusou associar a si mesmo, mas que nós podemos reconhecer em outras pessoas. Aí eu vou falar mais adiante, porque quando nós recusamos essa sombra, a gente joga para o outro. O problema é o outro, o errado é o outro, e não somos nós. Então, esse é o perigo da sombra, é que a gente não admite e joga para o outro indivíduo. Ela é instintiva e irracional, quer dizer, a gente não escolhe, ela aparece, né? São as tendências também, a sombra que a gente traz, são as tendências que a gente traz das outras encarnações, né? Porque nós não somos um ser puro, nós não chegamos aqui zerado e construímos uma alma, construímos um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento, ele já vem decorrente a outras encarnações. Então, e a sombra, ela é propensa à projeção, ao qual atribuímos aos outros toda a nossa maldade, as qualidades inferiores que não queremos admitir em nós mesmos. Então, nós temos um lado orgulhoso. Não, eu não sou orgulhosa. É a Dona Isaura, olha o orgulho dela. Nossa, ela está se achando. Então, a gente joga sempre no outro. Não? Em geral, tendemos a esconder e afastar da nossa consciência e dos outros tudo que é demoníaco, né, entre aspas, em nós mesmos. Então, os sentimentos de poder, então esse poder de superioridade,
as ideias cruéis e assassinas, no sentido assim, de desejar o mal ao outro, de não querer o crescimento do outro, os impulsos asquerosos e as ações moralmente condenáveis. Porque é condenável, né? Esse lado negativo é condenável, né? A sociedade condena, a família condena, só que ela existe, né? Como eu vou falar mais para frente, o bem e o mal faz parte da gente, né? Nós não somos só pessoas boas e não somos só pessoas ruins. Precisamos ver como que a gente quer se comportar, né? Quer deixar prevalecer o lado bom ou o lado ruim? Escondemos aquilo que a cultura considera feio e desadaptado, as nossas fraquezas, os sentimentos que podem trazer frustrações, inveja, cobiça, ambição, ciúme, desamparo, impotência, derrota, solidão e sofrimento. Então, são todos esses aspectos que a gente acaba depois projetando no outro. Eu não sou invejoso, o outro que é. Né, a cobiça, a ambição, né, e essas características, né, depois eu também vou falar, elas são importantes para o nosso crescimento. Então, eu tenho uma ambição, ela é importante, mas o que ela não pode fazer com que a gente prejudique o outro, mas se for algo que nos ajuda no nosso crescimento moral, até material, é importante. Escondemos também a dor de conviver com esses sentimentos, porque não é fácil, né, a gente ter isso, não é gostoso, não é um sentimento que nos dá prazer. Então, a gente esconde e isso nos torna, muitas vezes, aí onde o Alexandre falou de doenças, né? As doenças podem vir por conta do fator que a gente, de poder tentar esconder de nós mesmos e dos outros. E aí a gente acaba somatizando e adoecendo. Aí a gente tem o livro do Divaldo Franco, né, psicografado por Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. No capítulo 46, tem um item chamado Mau Humor, que diz assim, o ser, no processo de despertamento para a sua potencialidade divina, ou seja, a gente está em processo nas nossas existências para despertar, né, para essa potencialidade divina. E durante esse caminho, a gente adquire expressões não legítimas que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de maturação através de negatividades que são o desamor e as máscaras do ego. As máscaras do ego é aquilo que a gente, né, fica guardando, tudo que a Maria do Carmo falou, né? A gente vai acumulando isso e é isso que a gente precisa trabalhar para depurar isso, né? Esses mecanismos, com frequência, as insatisfações e conflitos, dão curso a estados desagradáveis de comportamento, que se podem transformar em enfermidades da alma, ou exteriorizam-se como máscaras do ego. Torna-se, dessa forma, uma pessoa solitária, egoísta e amarga. Porque quando a gente guarda e não exterioriza, a gente fica doente. Se a gente exterioriza, a gente projeta no outro. Esse outro livro também de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicografia profunda, né? A sombra nos deixa propensos a projetar em nosso irmão ou irmã as nossas falhas e vícios. E aqui no capítulo Julgamentos, capítulo 10, no item 10, nós temos aquela frase, né? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa frase nos diz o seguinte, né? A trave é uma viga, né? Uma viga de madeira. E o argueiro é um cisco, né? Então a gente precisa tirar primeiro a viga dos nossos olhos antes de falar do irmão, né? E ela começa esse capítulo assim, Toda vez que o indivíduo, descredenciado legalmente porque ela está se referindo à nossa vida terrestre. Quem é credenciado legalmente para julgar? Um juiz, né? Procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz. Ou seja, nós projetamos a nossa sombra que já existe em nós, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes.
A gente não está ligando, já é nosso aquilo, nós não estamos nem, mas estamos passando para frente. Submetido como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. Inconscientemente, a gente tenta se libertar dessa sombra, mas a gente, não conseguindo, a gente acaba projetando. Mediante mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente, o julgador recusa-se de desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprochável, quer dizer, o mínimo que é reprovável, digno de ataque no outro, né? Por encontrar-se atribulado por gravames iguais, uns e outros muito mais perturbadores. Ou seja, às vezes a gente vê ou critica um defeito de um irmão, de um próximo nosso, e às vezes a gente, sem perceber, aquele mesmo defeito a gente tem muito maior. O mesmo, e é muito mais grave às vezes. E isso incomoda a gente. É onde a gente, na sombra, a gente acaba tendo que exteriorizar de uma outra forma, criticando o outro. Voltando, o ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do self. O self é a nossa totalidade, né? Como falei, o ego é a parte consciente e o self é o todo, a nossa totalidade. Então, Jesus ensina isso, que a gente seja o mais perfeito possível, o mais sincero, o mais honesto possível. E para isso a gente precisa iluminar essa sombra e vencê-la. Então, se a gente não olhar para essa sombra, não perceber o que é nosso, melhorar, a gente não vai conseguir fazer a nossa trajetória aí nos ensinamentos de Jesus. Não é que não vai conseguir, vai ser mais difícil, vai ser muito mais demorado. Então, precisa fazer isso. Então, o self, ou si mesmo, na psicologia junguiana, é um dos arquétipos, também é um arquétipo junguiano, significando a unificação da consciência e do inconsciente de uma pessoa, representando a psique como um todo. Então, é essa totalidade. A gente pode pensar, né, em Jesus como esse centro, ele também é um centro como um todo. E ele vem buscar, né, o ser humano do abismo em que se encontra, priorizando os valores éticos e espirituais e deixando à margem as compensações egóicas. Porque o ego, ele precisa estar sempre sendo acariciado, né? Quem que não gosta de um elogio? Quem que não gosta, né, de que alguém vá, levante a bola? Só que isso é muito perigoso, porque a gente vai deixando o nosso eu mais profundo, mais sincero, distante. E aí, com isso, a gente vai se distanciando de Jesus. Né? O Alexandre depois vai falar mais para frente também que Jesus ele foi muito tentado. Né? Se a gente parar e pensar, tudo que ele fez, ele podia ter sido consumido por esse ego, se sentindo, né, todo poderoso, e nada disso. Né? Ele é um ser muito puro, muito celeste, e é em busca um pouquinho disso que a gente está tentando aqui nas nossas evoluções. A verdade espanca a sombra. Por quê? Então, quando a gente assume, eu sou egoísta, eu sou invejoso, ele vai diminuindo essa sombra, ele vai espancando. Ilumina a ignorância nesse sentido, né, de achar que eu sou poderoso. E rompe a hereditariedade psicológica do inconsciente. Quando fala da hereditariedade, a gente pode pensar o quê? Das vidas passadas que a gente traz, né? Que a gente traz no nosso inconsciente essa hereditariedade. E a sombra vem junto. Então, quanto mais a gente conseguir evoluir, a gente vai diminuindo essa sombra e vai conseguindo evoluir. E aí fala, né? Jesus é o exemplo do ser integrado, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador. Todas as suas matrizes arquetípicas vêm da herança divina nele existente e predominante. Por quê? Porque Jesus é um ser celeste, né? Ele tem essa herança divina. Nós não temos, nós não viemos com essa herança. A gente está buscando um pouquinho um lado mais divino, um lado um pouquinho mais próximo de Jesus. Mas nunca vamos chegar com certeza até ele, porque ele está muito acima.
Então, a dificuldade em lidar com o arquétipo da sombra, o que é? É o não reconhecimento do mal em si e as nossas próprias deficiências. Então, a preferência é em a gente preservar a nossa imagem de bondade, né? Então, a gente gosta de manter essa imagem de bonzinho, que está ali para tudo, e muitas vezes não é honesto. Então, a sombra é uma parte viva da personalidade e faz parte do inconsciente pessoal. Esse inconsciente pessoal é mais um termo, né, da psicologia junguiana. O inconsciente pessoal somos nós mesmos. E ele fala também do inconsciente coletivo, que é essa hereditariedade que nós trazemos de outras encarnações. Ela é necessária, como, né, já havia falado, porque ela nos remete à sombra, ela nos remete à realidade e relembra as dificuldades que precisamos enfrentar. Então, a gente não pode olhar a sombra realmente como sendo somente negativa. Como eu falei, ela é importante para o nosso crescimento, para saber o que a gente precisa se melhorar. E sem esse lado sombrio, seríamos incompletos. A educação, ela faz o ego se moldar ao que é esperado na sociedade e nos comportamentos de forma não natural. Então, o que quer dizer isso? Porque como nós temos as leis, como nós temos as regras familiares, a gente vai moldando o nosso ego de acordo com isso. Então, tem uma família que espera com que o filho seja bonzinho, simpático, e aí ele vai reprimindo muitas vezes a coisa. Então, o ego ele se molda àquilo que a família espera, o ego se molda ao que é esperado socialmente, no trabalho, aqui na casa espírita, então a gente tem que se moldar ao que é esperado. Então, quando as pessoas aprendem a reconhecer a sombra e integrá-la, ela se torna mais acessível, mais natural e mais humana. E ela vai deixando a gente mais liberto. Comportamentos e atitudes que no cotidiano, como que a sombra aparece, né? Em comportamentos e atitudes que nos parecem estranhos, inadequados, desadaptados. Então, por exemplo, a gente está numa situação e, de repente, você fica agressivo, do nada. Então, aí aparece a sombra. De repente, você se confronta com alguém que talvez espelhe um pouco daquilo que você é, e você acaba se tornando agressivo com aquela pessoa do nada. A pessoa não entende, fala, ué, então é aí que a sombra aparece. Muitas vezes, né, quando você está cansado, doente ou sob pressão, uma outra personalidade aparece. A gente sabe, quando a gente fica doente, o que acontece? A gente fica super irritado, né? Qualquer coisa, a gente briga, fica estúpido, né? Fica com o pavio curto. Também, muitas vezes, é a sombra aparecendo nesse momento. Pessoas muito bem intencionadas e prestativas, de repente, tornam-se impiedosamente egocêntricas, maldosas, ignorando os demais. Também é uma invasão da sombra. Fala, nossa, mas ele nunca foi assim, sempre foi prestativo, e, de repente, a pessoa não quer saber mais de ajudar, ignora os outros, passa na rua, não olha na sua cara. Também é. Pessoas aparentemente, né, sem sombras, que são perfeitas, elas acabam provocando uma superioridade, uma inferioridade nos ambientes e acaba irritando os demais. Então, quando a gente fala, né, de segurar a sombra, muitas vezes a gente está ali no trabalho ou no meio social e é aquela pessoa que é super prestativo, está ali. E não é nosso, mas a gente faz de uma maneira tão forte que o outro fica até irritado, né? Que a gente fica ali se deixando o outro inferior, porque a gente acaba tentando se inferiorizar mais. Então, elas agem de um modo superior ao demasiado humano também, ou se não pode ser isso, se achando melhor, vai, coloca, dá ordens num ambiente onde não é para ser, então também aparece a sombra. E quando algo ruim acontece, fala, graças a Deus, dizemos, ele também é gente. Por quê? Porque aí se depara que realmente tem esse lado inferior e que também as coisas acontecem com ele.
Aí as defesas, né? Então, quando a gente tenta esconder a nossa sombra, ela aparece em forma defensiva, que é um recurso que o ego tem para não se confrontar com a sombra. Então, a gente fica sempre se defendendo, deixando ela guardadinha. São os mecanismos de defesas, como a projeção, que é o que falou, é o outro. O outro é bravo, o outro que se acha. A negação, não, isso não é meu. A regressão, quando a gente diminui, minimiza essas situações que atuam mantendo os conteúdos da sombra desligados da consciência. Então, a gente acaba usando esses mecanismos para desligar e falar que eu não tenho nenhuma dessas características. Então, o mal que aflige está fora, está no outro, não está dentro de mim. Então, quando a sombra atua, é nesse sentido, não é meu, é o outro, é no outro. É a projeção. Então, é sempre o chefe. Então, o chefe que é bravo, o chefe que não entende, o chefe que é prepotente, o namorado, o pai, a mãe, o sistema, a economia, o governo, eles são responsáveis por tudo de ruim que nos acontece. Não somos nós, não é a maneira como a gente pensa, não são as nossas atitudes, é sempre o outro. Mas a projeção, ela não é só negativa, ela também pode ser positiva sobre o outro. Então, quando a consciência se vê em uma condição ameaçadora ou duvidosa, então as antipatias sociais, então, de repente, tem uma pessoa que você fala, nossa, não gosto dela, e você não entende por que você não gosta. Aí, a hora que você para, começa a olhar, tem alguma característica, talvez, sei lá, é uma pessoa que é extrovertida e eu sou introvertida. Então, eu fico com uma antipatia, porque, no fundo, eu queria ter um pouco daquela extroversão. Nessas palavras dela aí, a gente viu muito ego, né? E esse ego nos traz diretamente a palavra egoísmo, né? Que é uma das maiores chagas da humanidade, é o egoísmo, o orgulho, né? Continuando nesse livro de Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ele fala, tem uma fala de Jesus, né? Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno. Esse humilhar aí, só frisando, humilhar não é de se humilhar, é de ser humilde. E se tornar pequeno como essa criança, será maior no reino dos céus. Para a gente ser humilde, a gente tem que matar o orgulho e o egoísmo, né? Então, isso tem tudo a ver com tudo que a Maria do Carmo vem falando, de ego, da nossa projeção e de tudo que a gente tem que, no dia a dia, é lógico que ninguém, é um trabalho de vidas, acredito, árduo, né? Como a gente já traz também vícios de outras vidas, provavelmente a gente vai depurar em várias vidas, mas é um trabalho constante. No livro ela diz o seguinte: a supremacia do ego, conduzindo o indivíduo, faz que esse se aferre a paixões primevas, aquelas paixões primitivas, né, que a gente tem, das quais decorrem ambições descabidas, das quais decorrem as ambições descabidas e os interesses mesquinhos. Encharcado pelos fluidos grosseiros da matéria, porque ela está se referindo a nós aqui na Terra, né? O ser tem dificuldade de superar esses impositivos, disputando na área das lutas pueris. Esse pueris quer dizer infantil, coisas nossas que ainda somos espíritos considerados ainda infantis, nós temos muito ainda a amadurecer, né? A supremacia da sua vaidade e dos procedimentos que lhe caracterizam a faixa de evolução moral ainda retrógrada. Ocultando a sombra, mantém-se vinculado aos formalismos e às tradições, às aparências. Ou seja, é cômodo para a gente ocultar a nossa sombra, porque assim a gente se mantém, né, enraizado ainda nessa coisa material, né, como falou no slide anterior, aos desejos exagerados. E quando eu falo desejos exagerados, é em todos os sentidos, né, sentido financeiro, sentido material, de todas as formas, né. E aí vem, a gente não podia deixar de dizer, a pergunta do Livro dos Espíritos sobre o egoísmo, né, do tema egoísmo. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Radical, enraizado, é de raiz, difícil da gente arrancar, né?
Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos existe o egoísmo. Se a gente for ver vaidade, for ver todos os defeitos e for voltando e fazendo uma análise, a gente vai ver que no fundo começa com o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor, a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, isso a gente consegue, eu achei que tinha que colocar inteiro, porque isso a gente consegue ver o quanto mal o egoísmo nos faz, em todos os sentidos. A gente fazendo essa ligação com a psicologia, a gente vê as doenças da alma ligadas ao egoísmo, ao ego, e por aí vai. A Joana de Ângeles faz esse trabalho justamente da linha psicológica, que é para a gente fazer esse link, né, entre a psicologia e os nossos vícios. Então, enfrentando a sombra, mais uma vez, né, por que precisamos enfrentar a sombra? Para esse processo evolutivo, para minimizar essas más qualidades, as nossas más tendências. Então, Jung fala, o homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não o supera. Então, aquela coisa de novo, se você não enfrentar, não confrontar, você não consegue superar. Elas se mudam para a casa vizinha e poderão atear fogo que atingirá a sua casa sem que se perceba. Então, não adianta, a gente vai jogar para o outro, vai atingir a gente do mesmo jeito, não adianta. Não adianta mudar de endereço. Então, o não enfrentamento da sombra pode fazer com que ela ressurja com violência redobrada, que é, de novo, as atitudes, as doenças. Isso a gente tem visto muito, infelizmente, nos tempos atuais, né? Eu acho que a internet está ajudando muito nisso. Até teve a palestra sexta-feira, né, Domingos, a Márcia falou um pouquinho disso, né, que hoje você tem raiva de alguém, antigamente você tinha raiva de alguém, até você encontrá-la, essa raiva passou, diminuiu, você compreendeu muita coisa. Hoje, você está ali com o teu celular e você vai e bombardeia. E aí, muitas vezes, a gente não tem como retomar. Então, a gente tem visto muito isso hoje em dia, né? Eu acho que está potencializando essa sombra muito através das redes sociais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pensa. Nós somos impulsivos, né? O nosso instinto, ele é impulsivo. E aí a rede social está favorecendo. Então, vamos tomar cuidado. Então, despir-se da roupagem da máscara protetora da persona para olhar cruelmente no espelho o homem primitivo que há dentro de nós implica um processo de coragem, porque não é fácil, é muito difícil a gente poder olhar tudo isso e dar conta, falar isso é meu e eu preciso melhorar. Então, se a gente olhar, né, na psicologia, muitas vezes fazendo a terapia, e no espiritismo, vindo, estudando, compreendendo as obras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a gente vai conseguir aí, né, ter essa coragem para poder se melhorar. Então, a consciência da sombra é um grande esforço moral. E ela nem sempre apresenta os aspectos negativos da nossa personalidade. Também a sombra contém os aspectos positivos. Então, por exemplo, você tem aquele lado muito expansivo, muito extrovertido. Só que você faz parte de uma família que é muito rígida, que é muito introvertida. Então, você tem que guardar esse aspecto. Você não pode brincar, você tem que ser aquela pessoa muito séria, né? Como essa imagem, né? A velhinha lá, a senhorinha andando, e esse lado expansivo. Então, a gente também guarda esses aspectos positivos na sombra. Aquela pessoa que
é criativa, que gosta de arte, mas a família, aquela família que quer que o filho seja um advogado, que seja intelectual, ele vai ter que guardar na sombra esses aspectos. Então, também a gente aguarda os aspectos positivos. Então, qualidades positivas da personalidade reprimidas devido às condições externas desfavoráveis ou porque o próprio ego desprezou esses aspectos. Quais são as maneiras de lidar com a sombra? Então, existem várias maneiras. Entrando em contato com ela, como essa imagem, né? Um espelho, se deparando e olhando, fugindo dela, mas ela vai correr atrás de você, né? Tem jeito. Dialogando com ela, que é confrontando, e reconhecendo seus aspectos positivos. Então, o que é, novamente, o que é reconhecer os aspectos positivos? É trazer esses aspectos ditos negativos para a nossa evolução. Então, a gente vai trazer eles como positivo para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se melhorar. Então, quando aceitamos a sombra, o indivíduo evolui para um confronto direto com a realidade, sem a máscara, sem a persona. O indivíduo, ele mostra quem ele é e revela o que estava oculto sob o amparo da adaptação social. Então, isso daí é um processo muito lento. Como o Alexandre falou, muitas vezes não vai ser só nessa encarnação, mas é um processo, então ele precisa ser contínuo. Não adianta falar assim, deixa para a próxima, né? Quantas vezes a gente fala isso? Tem uma dificuldade? Na próxima eu faço, na próxima eu resolvo. Tem aquela pessoa que a gente tem dificuldade, né, para lidar, na próxima vida ele vai voltar comigo mesmo, eu resolvo. Não, é nessa, vamos deixar menos débitos, né, para as próximas. Então, confrontando com a sombra, né, então a gente diminui o poder sobre ela e possibilita aprender com os nossos erros. O Goethe, ele é um filósofo alemão e ele fala: nossos amigos nos mostram o que podemos fazer e os nossos inimigos ensinam o que devemos fazer. Então, são esses inimigos que nos ajudam também no processo de evolução, mais até do que os nossos amigos, né? Porque os nossos amigos passam a mão na nossa cabeça, muitas vezes, né, não conseguem nos dizer a verdade. E aquelas pessoas um pouco mais distantes vêm e falam, né? A gente pega e não aceita muito, mas são esses que nos ajudam, que contribuem. Então, não é suficiente somente essa constatação intelectual da sombra, mas a gente precisa liberar os afetos que contém dentro, né? Porque é a raiva, é a mágoa, o ressentimento, todos esses aspectos que a gente guarda, ele vai trazendo a raiva, a mágoa, o ressentimento. Então, a gente precisa liberar esses afetos através do amor, da paciência, pelo coração. Então, é entrar em contato com a sombra, entrar em contato com esse sentimento e poder liberar esse sentimento de forma saudável. Então, o reconhecimento da sombra leva à humildade e ao respeito pela natureza humana. A natureza humana no sentido da nossa essência, do nosso ser mais íntegro. E aí, para finalizar a minha parte, fala assim, né? O bem e o mal, essa dualidade, luz e sombra. Como eu disse, nós temos o bem e nós temos o mal dentro de nós, né? Então, essa dualidade em que se debate o espírito humano representam o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo, dentro do processo de evolução. O primeiro, né, que é o bem, que é a luz, dentro da psicologia profundo, é o nosso autoencontro, é a liberação do alado escuro, plenificado pelo conhecimento da verdade. Enquanto o mal e a sombra são as fixações que ficam no nosso instinto, que é aquilo que a gente traz nos nossos instintos primários, que ainda vicejam, que ainda estão enraizados, né, nos sentimentos e na nossa conduta, aguardando a superação. Então, é olhar sempre para isso, o bem e o mal, e o que a gente vai fazer com esse bem e com esse mal dentro de nós, no processo de evolução, para nós e para quem está ao nosso lado. Estava pensando aqui, né, Mal, uma maneira fácil da gente identificar, né, os nossos defeitos é observar o que a gente não gosta nos outros.
Eu acho que seria a principal coisa. E aí a gente pensar assim, será que o que eu não gosto nele ou nela não é o meu defeito, não é a minha sombra? E raciocinar sobre isso. E aceitar, né? Sem orgulho. De repente a gente fala, não, eu não sou assim. Não, isso comigo não, é só ele que tem o defeito. Mas normalmente é assim, o que a gente não gosta, o que a gente critica nos outros, geralmente a gente tem de alguma forma dentro de nós, ali enraizado. Voltou. E tem uma coisa, não é porque nós somos espíritas e que nós somos desprovidos de tudo isso, né? Não tem o mal dentro de nós, somos bonzinhos. Então, voltando, né, aos tempos de Jesus, Jesus sofreu muitas injúrias, né? Ele sofreu muita perseguição, muita coisa. Então a gente pode chamar aquilo na época dele de sombra coletiva, porque era um coletivo que era contra Jesus, e mesmo assim ele não se afetava com nada disso. Ele era inerte a esse tipo de sombra, era um ser realmente muito, muito, muito superior. Jamais a sombra coletiva dos tempos em que Jesus viveu assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha diante daquele que o buscavam. Então ele nunca se irritou com ninguém, às vezes ele se irritava se ele precisava passar alguma mensagem específica, mas ele não projetou, ele não fez nada disso. Jesus enfrentou a sombra coletiva sem tormento da presença da sombra pessoal, pela faculdade de encontrar-se em posição superior, não obstante, sem fugir a todas as provocações e perseguições, asperezas e confrontos, sofrendo e compreendendo essa necessidade característica do comportamento humano que ele viera modificar. Ele veio aqui para isso. E ele entendia a gente, ele sabia como a gente era, principalmente naquela época, mais ainda primitivos. Então, era a intenção dele nos ajudar. Jesus, libertador de consciências, propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que significa limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, a fim de desfrutar de harmonia plena através da pluralidade das existências. Ou seja, ninguém está dizendo também que a gente vai curar tudo em uma existência. A gente tem várias para isso. O importante é trabalhar nisso e cada vez a gente vir mais maduro e depurado, né? A Revista Espírita de junho de 63 traz uma mensagem muito interessante sobre isso do La Fontaine. La Fontaine era um poeta francês que psicografou muita coisa na época da Revista Espírita e também nos Evangelhos tem. O que muitas vezes impede que vos corrijais um defeito de um vício é certamente o fato de não perceberdes que tendes, que é a primeira coisa, a gente nunca percebe que a gente tem. Enquanto vedes os menores defeitos do vizinho, do irmão, nem sequer suspeitais que tendes as mesmas faltas, talvez 100 vezes maiores do que as deles. Isso é consequência do orgulho, olha o orgulho aí, que nos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom senão em vós. Só a gente que é o bom, né? Ninguém é só nós que temos razão, só nós que a nossa opinião é a que vale. Deveríeis analisar-vos um pouco como se não fosse vós mesmos. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizestes ao vosso irmão foi vosso irmão que vos fez. Inverte a situação. Colocai-vos em seu lugar. Que faríeis? Respondei sem segundas intenções, pois acredito que desejais a verdade. Fazendo isso, estou certo que muitas vezes encontrareis defeitos vossos que antes não havíeis notado. Sede francos convosco mesmo, travai conhecimento com o vosso caráter, mas não o estragueis, porque as crianças mimadas muitas vezes se tornam más, e aquelas que as mimam em excesso são os primeiros a sentir os efeitos. Nós somos como crianças mimadas mesmo, então a gente não pode estragar o que a gente já conquistou. Então não vamos confrontar o nosso caráter, mas não vamos nos estragar, né? Voltai um pouco ao alforge, onde são colocados os vossos
onde são colocados os vossos e os defeitos alheios. Ponde os vossos à frente e os dos outros para trás. E tende cuidado para não baixar a cabeça quando tiverdes vossa carga à frente. Quem não conhece, antigamente tinha os alforjes, eram como bolsas que põe por cima no pescoço e vai uma bolsa na frente e uma nas costas. Né? Então, diziam que a gente costuma colocar as nossas qualidades na frente e os defeitos atrás. Com isso, se a gente andar em fila indiana, o que nós estamos vendo? O defeito do outro e a nossa qualidade. Então, essa referência do alforje é você inverter o alforje. Né? Você inverte e você consegue olhar para dentro de si. Pessoal, eu até achei que tinha mais, viu, Donizada? Eu não sei se foi muito maçante, porque o assunto era um pouco complexo. A gente tentou fazer, né, uma pesquisa de forma que os assuntos se casassem dentro das próprias obras da Joana de Ângeles, e espero que a gente tenha conseguido transmitir a vocês, pelo menos, a essência, né, dessa ideia, né, e desses ensinamentos, principalmente da Joana de Ângeles, do Carl Gustav Jung, né? E quem tiver oportunidade, são vários livros dela, tem muitos ensinamentos, então você consegue entender muito, né, os ensinamentos de Jesus através das obras dela, fazendo esse link com a psicologia. E tem, inclusive, um grupo em Porto Alegre que eles são muito estudiosos dessa obra. Então, acho que é uma grande oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser perguntar, né, meio complexo, a gente falou meio rápido, também com medo do tempo, mas agradecemos a presença de todo mundo.